Olá, o Trajetórias já está no ar. Escritor. No dicionário, é aquele que escreve, mas a gente ousa ir um pouquinho além e diz que o escritor é aquele que nos faz viajar sem sair do lugar através das páginas de um livro. E em clima de Feira do Livro de Porto Alegre, aqui no Trajetórias nós estamos conversando todas as semanas com escritores para falar sobre a vida e a obra deles e homenagear essa profissão tão nobre. Hoje a gente está aqui com a escritora Mara Assunção. Mara, seja muito bem-vinda, é um prazer te ter aqui hoje, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Mara, conta pra gente como é que veio, como é que surgiu o amor pela leitura, porque tu começaste a publicar mais tarde, né, mas sempre foi uma apaixonada por leitura. Sim, eu desde menina, desde criança, sempre gostei de ler e escrever. Quando menina eu escrevia versinhos rimados, no caderno da escola mesmo, mas nunca levei a sério, assim, era aquela paixão pela escrita que, conforme eu fui ficando adulta, a paixão pelos livros vai aumentando. Eu sempre fui uma leitora assídua, frequente. Eu trabalhei 30 anos no polo petroquímico, a gente tinha então uma viagem de 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Eu sempre carregava o meu livro, lia um pouco, às vezes dormia, mas sempre com o livro junto. E depois, quando eu me aposentei, estava em vias de me aposentar, eu me aposentei um pouco precoce, porque a minha empresa, que é a Copesul, foi comprada pela Braskem, e a minha área, eu trabalhava na exportação, ia para Salvador, e eu decidi que eu não iria para Salvador. Então, como eu já tinha 30 e poucos anos de vou me aposentar, e vou ser professora, que era uma paixão desde criança, que era o que eu queria, ser professora. Daí eu fiz um mestrado em educação, vou ser professora. Só que nesse meio tempo, eu comecei a fazer um trabalho voluntário numa casa que acolhe ainda, ela existe ainda, lá na Zona Norte, pessoas com necessidades, problemas neurológicos crônicos, a maioria com paralisia cerebral. E ali eu conheci um rapaz que, quando ele ouvia minha voz, ele gesticulava e gritava para me chamar, para me dar atenção a ele. E ele tinha uma ânsia por falar. E nessa época, eu, paralelo, estava fazendo um trabalho de desenvolvimento mediúnico que chama numa casa, num templo espírita. Então, as duas coisas, eu quis pesquisar, tentar entender por que existiam pessoas que nasciam com uma série de problemas, com a vida todo um problema de existência, né, abandonados pela família, e com aquela coisa dele querer falar. Daí surgiu o meu primeiro livro, que é um romance bem pequenininho, um romance espírita, que chama Se Eu Pudesse Falar. Que daí nesse romance eu trato de questões bem espíritas, é um romance bem doutrinário. Na sequência veio o Idas e Vindas, que são os mesmos espíritos, mas encarnações diferentes. No primeiro eu trato muito de suicídio, necessidades especiais, e no segundo eu trato de paternidade e de vícios. Os livros não é a história do rapaz, ele até já faleceu, pouco tempo depois ele pegou uma infecção e acabou falecendo. Não é dele, é assim, foi o estudo e aquela coisa que me deu vontade de escrever sobre aquilo. Terminei esses dois livros, eu fiz uma viagem para Portugal e esses dois livros eu fiz só para complementar. Eu escrevi e descobri o Clube de Autores, que é um site de autopublicação, e daí que é tu que faz tudo. Daí eu consegui por ali um professor em Santa Rosa que fez a revisão ortográfica, gramatical para mim, fez ISBN, ficha catalográfica. Eu projetei a capa, falei com ele fez para a gente botar no formato de e-book para poder imprimir. Então são dois livros, assim, amadores, né? Era só mais para família, para amigos, só para aquela vontade de escrever e fazer daquilo um livro. Não tinha planos nem o sonho de você escritora. Aconteceu, foi assim meio que as coisas, a vida foi me levando, daí acabei fazendo essa viagem e nessa viagem eu tive uma experiência que eu digo que é metafísica, assim, porque eu entrei dentro desse monastério em Tarragona, é um monastério de 1195, ele foi fundado, monastério de Poblet é o nome. E eu passei muito mal lá dentro.
quando eu entrei dentro da construção, eu comecei a ter assim, uma sensação de pânico, de ansiedade, assim, sabe aquela coisa, vai acontecer alguma coisa terrível? Medo misturado. E eu nem aproveitei a viagem. A viagem não, o tour dentro, o passeio. Tinha uma guia que era do próprio monastério, porque até hoje ainda tem monges em clausura lá. Na época eram 16 monges em clausura. E eu sempre gostei muito de história das antigas civilizações, sou apaixonada pelo Egito, Idade Média, eu sempre gostei muito. Quando eu voltei para o Brasil, na casa que eu fazia o desenvolvimento mediúnico, eu fui falar com uma senhora, a irmã Sônia. E ela tinha lido meus outros 2 livros e tinha adorado. E ela tinha me dito, Mara, tu tem que escrever, tu tem que falar sobre, né? Passou assim, eu fiquei com aquilo, mas quando eu tive essa experiência, eu vou conversar com a irmã Sônia, que ela trabalhava no grupo que dava de apoio aos médiuns em desenvolvimento. Eu contei a experiência, né, para ela. E junto comigo tinha viajado uma amiga, que é sogra da minha filha, que foi quem me levou para esse templo espiritualista, que me apresentou, e foi através dela que eu conheci essa casa. Ela é bem conhecida aqui em Porto Alegre, Templo Espiritualista Cavaleiros de São Jorge, ali na Zenha. E ela viajou comigo. E quando nós saímos de dentro do monastério, dentro do complexo, ainda nos jardins, mas fora da construção, ela veio e me abraçou e disse, ai, Mara, que lugar incrível, que energia maravilhosa. Opa, não. Opa, não. Márcia, para mim, não foi nada disso. Eu tô aqui, eu ainda estava, assim, impactada por tudo que eu tinha passado ali dentro. Ela, o que aconteceu? Eu digo, não sei te explicar. E eu nem vou subir lá em Monte Serra. Como tu não vai aqui? O último passeio do dia era conhecer o Santuário de Monte Serra, que era na mesma montanha, um pouco mais acima. Tinha que subir. Eu digo, não quero. Eu quero ficar dentro do ônibus. Não, mas acho que não pode. Aí eu fui, conversei com o motorista, conversei com a nossa guia. Eu digo, eu não quero, não estou passando bem. E eu não estava mesmo, eu estava assim, sabe, ainda impactada, estava ansiosa. Tentando assimilar o que estava acontecendo. Eu não estava bem. Daí eu nem fui. Fiquei dentro do ônibus. Depois, no outro dia, a gente foi passear, passou, já era o final da viagem. Quando eu voltei, que eu fui conversar com a irmã Sônia, antes disso eu fui na casa de praia, e naquela noite, primeira noite lá na praia, que a gente foi só o fim de semana para ver como é que estava a casa, eu tive um sonho com esse monastério, e no sonho chegava um cavaleiro templário. Nossa. No monastério, mas não era o monastério que eu visitei, era outra, mas eu sabia que era aquele monastério. Daí eu fui conversar com a irmã Sônia, daí expliquei que a Márcia tinha adorado o passeio, uma energia maravilhosa, e para mim não era nada daquilo. Daí ela me disse, Mara, eu estou conversando aqui contigo e estão me dizendo, tá me vindo aqui, manda ela escrever, manda ela escrever. Mas eu vou escrever o quê? Não sei nada sobre os templários, eu sei o que todo mundo sabia de ver os filmes das cruzadas. Dela, começa, tu tem que escrever. Vamos sair de lá, bom, vou escrever, mas não sabia exatamente o que. Daí o que eu fiz? Vou começar a pesquisar e estudar o que era os Cavaleiros Templários, que daí eu descobri que é a Ordem do Templo. Daí eu fui me aprofundei, comecei a ler. Daí tinha uma outra amiga minha lá da mesma casa, que ela fazia história na URGS. E também, assim, ela era aposentada do Banco do Brasil, e ela, como ela adorava história, ela foi fazer o curso de história. Daí ela disse, Mário, eu tenho livros, se tu quiser. Daí ela me mandou uma caixa de livros, acho que uns 20 livros, só sobre os templários, a Ordem do Templo. Daí eu comecei a pesquisar, ver tudo que era documentário que tinha, e ao mesmo tempo eu fui estudar a história daquele monastério. E daí eu disse, tem que ter alguma coisa em comum dos dois, né? Daí eu descobri que a Ordem dos Templários e a ordem que tinha fundado aquele monastério, daqueles monges que estavam lá, era a mesma ordem, que era a Ordem Cisterciense, que o fundador e o patrono dos Templários, Bernardo de Claravaux, eu não sei falar muito bem francês, não sei falar nada, na verdade, francês, mas é Bernardo de Claraval. Vamos falar dessa forma mais fácil. Era o mesmo que fundou e reformulou toda a ordem, as leis da ordem. Daí eu digo, deve ter sido por aí.
e comecei a escrever. Daí surgiu o meu primeiro livro, que é O Monastério, Memórias de um Cavaleiro Templário. E o livro começa, o prólogo do livro é justamente mais ou menos o meu sonho. Aquele sonho que eu tinha visto do Templário. Só que esse livro, foram 2 anos estudando, pesquisando, escrevendo. Aconteceram, assim, sonhos, aconteceu de eu acordar no meio da noite e sabendo que eu tinha que dividir o livro em 3 partes. Reescrevi todo um capítulo porque ele estava muito histórico. Eu acordei com aquela... Não, o livro está muito histórico, eu tenho uma mensagem a ser dada dentro do livro. Reformulei. Então foram vários sonhos, foram uns 3, 4. Aconteceu um monte de coisa estranha, assim. E no final, quando eu estava com o livro terminado, eu disse assim, eu quero ir a Israel porque eu quero conhecer lá, que é as cruzadas, né? Tem parte do meu livro que é lá. Eu digo, e a Ordem do Templo foi criada em função da época das cruzadas, né? Eu digo, eu queria conhecer Israel. Daí me aventurei, a minha cunhada foi junto. E quando eu fui, uma semana antes, assim, dentro de casa, do nada eu virei o meu pé. Quase que a viagem foi cancelada. Mas, de novo, lá na minha casa, não vai, faz isso, faz aquilo. Mobilizei o pé uma semana, comprei meias, viajei. E daí lá me deram uma flor, uma rosa vermelha. Daí disse, leva e tu põe ou no Muro das Lamentações, ou lá em algum lugar, né, lá em Jerusalém. E eu levei a rosa. E eu levei para casa, cheguei em casa e disse, eu não vou levar, vou deixar ela aqui eu tinha um altarzinho, né? E viajei, deixei a minha rosa ali, ela para secar ali. Quando a gente chegou lá, no 3º dia, a gente foi fazer um passeio no deserto. E a gente foi. Quando nós estávamos saindo já para em direção ao ônibus, as pessoas desceram e eu fui no banheiro. Tinha uma encenação, a gente se andou de camelo, botamos roupas lá da época de Cristo, tudo. E eu tô descendo, o pessoal foi na minha frente, daí no meio da areia, assim, eu vi uma coisa vermelha. Cheguei, era uma rosa, exatamente como eu tinha ganhado, sem o caule, a rosa, no meio da areia. Deu tipo, uma rosa no meio da areia? Todo mundo passou e não viu. Tirei uma foto. Tá, e aquilo guardei na minha cabeça. Quando nós chegamos aqui, eu faço terapia. E o meu psicólogo, ele é espírita kardecista. E no dia que eu fui, eu contei para ele da rosa vermelha, né? Que eu não peguei, eu deixei ela no meio da... Daí ele disse, isso é sincronicidade. Foi. No dia que eu falei, eu voltei para casa, peguei minha cachorrinha, fui levar para a praça que eu passei sempre com ela. Daí tô passando, solto ela, assim, daí eu tenho uma árvore na grama, assim, eu vejo uma coisa vermelha. Depois eu chego, de novo, aquela rosa, sem o caule. Eu digo, não, isso não é coincidência, né? A espiritualidade do mundo está querendo me dizer alguma coisa. Então, isso eu te contei só para te dizer das coisas, assim, que são sinais, né? Sinais. Claro, eu sei que tem pessoas que não acreditam. Eu também fui criada dentro da Igreja Católica. No início eu não acreditava. A primeira vez que eu fui ler Nosso Lar, eu comecei a ler e desisti. Eu dizia, isso aqui é muita fantasia para minha cabeça. Fui ler o livro quase uns 20 anos depois. Mária, mas são todos temas bem sensíveis, né, de se trabalhar. São temas que envolvem muita... A gente sabe que o escritor é um trabalho que envolve muita pesquisa, não é só escrever em si, né? Quais são as principais dificuldades que tu observou nessa rotina de escritora? Eu sempre digo que eu não escrevo sozinha, os meus livros, as minhas histórias são inspiradas, porque eu não planejo. Eu resolvi escrever sobre... assim como tinha dias que eu ia escrever e simplesmente bloqueio, não vinha nada, tinha dias que eu sentava e aquilo vinha direto assim na minha cabeça e eu escrevia direto. Daí me perguntaram, teu livro é psicografado? Não, meu livro não é psicografado. Mas eu só sou inspirada e eu que tenho que desenvolver. Eu sei que eu tenho que estudar a história para poder
juntar a história real com a minha ficção, porque o que eu faço? Eu pego sobre os Templários, eu estudei a Ordem do Templo e daí eu criei os meus personagens, a minha ficção e eu juntei história, ficção e espiritualidade. Então, os bloqueios que eu acho que todo escritor eventualmente tem, e a escrita para mim é a parte mais fácil. A maior dificuldade para mim é no primeiro, esse monastério, que eu digo, eu vou querer uma editora para, né, o livro ficar bonito, fazer uma coisa mais profissional. Então, a primeira dificuldade, para quem é um anônimo no mundo dos livros, as editoras, elas não investem, né? Porque é um investimento, o livro é caro. Sim. E daí, lógico, eles querem aqueles escritores que já são conhecidos, que já traz junto com o nome, já tem um público leitor garantido. Uhum. No meu caso, não tem. Nós morando aqui no sul do país, o mercado ferve, São Paulo, Sudeste. Rio, Minas Gerais, no Sudeste. Então, outra dificuldade, a Bienal do Livro em São Paulo. Para tu ir participar, o ideal é tu ficar no mínimo uns 3 livros, uns 3 dias por lá. Tudo é custo. Sim, imagina. Passagem, hospedagem. Passagem, hospedagem. A editora que eu estou publicando agora, esse meu novo livro, que é A Tragédia de Languedoc, que segue a mesma formatação do outro. Ela estava na Bienal do Livro, ela estava na Flip, convidando a gente para a gente ia ter sessão de autógrafos lá, ia ter eventos. Nossa, até com o aeroporto fechado. Sim. Meu livro ainda não estava, eles acabaram atrasando, meu livro não estava pronto. Então, para mim, eu iria para trabalhar o meu nome como escritora, né? Mas... Inclusive, Mara, você trouxe, né, pra gente o livro. Quero que você mostre, então conte um pouquinho sobre a história dele. Este é o novo livro, A Tragédia de Languedoc. Ó, eu comecei a escrever esse livro em 2020, logo quando eu estava para ser publicado o monastério. Foi dia 25 de julho de 2020. Por que eu sei as datas? Porque desde 2000 eu tenho o hábito de... Não é diário, mas são cadernos que eu anoto sonhos, eu anoto tudo assim, coisa diferente que me acontece. Então eu tenho lá anotado esses dias, eu ainda fui procurar qual era exatamente a data que eu tinha começado não escrever, mas a trabalhar esse livro. 4 anos. Foi 25 de julho de 2020. Eu acordei num sábado, vou escrever sobre os cátaros. Não, por que eu quero escrever sobre os cátaros? O que eu sabia dos cátaros? Os cátaros é uma seita dissidente do catolicismo e que se expandiu muito no sul da França e na Catalunha. E aí foi perseguida pelo Papa e pela Igreja Católica, a cúpula da Igreja Católica. Teve, inclusive, uma cruzada, que chama Cruzada Albigense, contra eles, para extermínio deles. Foram considerados hereges. Eu tinha lido um livro do Hermínio Miranda, que é um pesquisador estudioso espírita, ele já faleceu. E eu sempre gostei muito dos livros dele, porque ele era um estudioso pesquisador. Os livros dele não são como o Haroldo, por exemplo, o Haroldo Dutra. Os livros dele são de pesquisa. Mais histórico. História e pesquisa. E eu tinha lido um livro dele uns 4 anos atrás de 2020. Então, de hoje, uns 8, 10 anos atrás. Que era sobre os cátaros e que ele colocava a pergunta se eram os cátaros ou a igreja que eram os verdadeiros hereges. E eu tinha gostado muito do livro, mas eu nunca tinha ouvido falar dos cátaros. Foi a primeira vez e única. Mas veio aquilo e eu digo, vou começar... Por que eu acordei com essa história de escrever sobre os cátaros? Daí, anotei lá no meu caderno a data que eu tinha vindo, aquela coisa, eu me escrevi sobre os cátaros e ali eu comecei. Daí eu conversei com a Márcia, essa mesma minha colega pesquisadora, e ela, se tu quiser, eu tenho livros também. Eu digo, eu quero. Porque daí o livro, tu tá estudando, tá lendo, aquele que tu tá estudando já vai te dar indicações de outros livros, e daí aquele tu vai para outro, tu vai para outro. Daí alguns eu comprei e, de novo, voltei, comecei a pesquisar,
E eu tinha tido um sonho quando eu ainda estava terminando o monastério. E nesse sonho eu tinha me visto como um cavaleiro templário, chegando no que parecia ser uma clausura, assim, aqueles quartos, tipo celas dos monastérios, né? E tinha uma moça deitada naquele catre, assim, e isso lá também era, de novo, voltei lá para a Idade Média. E ela dormindo virada para a parede, e no sonho eu chegava, encostava nela e ela se virava para mim, que eu me via como, no sonho eu me via como um cavaleiro templário. E ela dizia, me chamou assim no sonho, Hugues, e se virou e falou Hugues, que novamente, Hugues é Hugo em francês, né? Não sei se a minha pronúncia está certa, se é Hugues, mas ela falou. E daí no que ela se virou e se virou para mim, eu me acordei, mas antes de me acordar eu ainda me veio no nome assim, Hugues de Parot. E eu peguei e anotei aquele nome, do jeito que eu tinha entendido, né? E eu digo, eu vou pesquisar esse nome, se existiu algum cavaleiro templário com esse nome. E eu tinha mais ou menos, assim, que eu tinha lido em algum momento aquele nome. Daí eu voltei para os meus livros e realmente existia um cavaleiro templário com esse nome no final, e ele foi um templário traidor. Nossa. Porque os templários, assim como os cátaros, foram perseguidos no final pelo Papa. Eles eram um exército da igreja, né, do Papa, eles só deviam obediência ao Papa e a Deus, mas como eles enriqueceram, o rei da França devia muito dinheiro para os templários e armou todo no livro, eu conto. E daí esse sonho eu não acabei não desenvolvendo nada no livro, porque o livro já estava pronto. E eu peguei aquela cena do templário chegando e digo, vai entrar nesse novo livro. Então, A Tragédia de Languedoc é um livro que, de novo, é narrado por um cavaleiro templário, que no livro chama Hugues, em função do sonho. E no livro ele tem uma filha, que também tudo que veio daquele sonho, que é a Ayla. E daí no livro, de novo, a história dos cátaros, a minha ficção e um pouco de espiritualidade. Então, é o que dá o tom dos dois livros. Aqui a gente já teve uma aula de história, uma aula de espiritualidade, né, Mara? Mas quero que tu me conte por que ler Mara Assunção. Por que ler Mara Assunção? Porque eu tento trazer fatos verídicos da história e não é proposital, porque quem lê os dois livros vai achar que é proposital escrever sobre duas partes sombrias da história da Igreja Católica. Não foi proposital. As coisas aconteceram. Foram acontecendo e me veio para escrever sobre aquilo. Quem acredita em vida regressa e acredita em reencarnação, assim como eu, pode, quem sabe tu tem alguma coisa como eu hoje, acho que sim, em função até desse sonho, né? Então, eu trago história e da Ordem do Templo, que é uma história que tem muito misticismo, eles são lendários, né? Então, a figura dos Cavaleiros Templários, ela tem toda uma mística em torno. Eu tentei trazer o que é a verdade. Eu li muitos livros, e livros de escritores franceses, escritores portugueses, escritor espanhol, de escritores brasileiros. Então, eu tentei fazer uma análise crítica daquilo, tentei trazer a minha percepção da história deles, né? E trago também, eu tento trazer nos meus livros alguma mensagem para as pessoas despertarem, né, que a vida não é não é só esse trabalhar, sabe, viver para trabalhar, comprar, e a vida é mais do que isso, a gente não está aqui só em função disso. Isso faz parte da nossa necessidade do dia a dia, mas tem algo por trás. Então eu através da minha ficção, para tornar a história mais lúdica, né? Até mais um entretenimento. Então eu junto a história, a ficção e a espiritualidade, que é onde eu acho que é onde a espiritualidade me faz trabalhar e me ajuda e me inspira a trazer uma mensagem, assim. Esses dois livros, eles não são livros espíritas. Eu trabalho espiritualidade, assim,
universal, né? Então, em função da minha fé, do que eu acredito que seja. Eu acho que eu trago uma leitura, ao menos assim, o feedback do primeiro livro, que foi onde eu decidi, eu vou continuar escrevendo, porque as pessoas leiam e diziam, Mara, teu livro mexeu comigo. Tem um colega do meu filho, que mora na Espanha, um colega de trabalho dele, que o meu filho deu o livro de presente para ele quando ele foi para Madrid, ou quando ele estava aqui, veio de passeio, eu sei que ele deu o livro de presente, e ele me chamou no Instagram para me falar, Mara, o teu livro chegou na hora certa para mim. Ele mexeu tanto comigo que ele fez uma tatuagem de um templário na perna. E ele disse, eu estava numa fase assim complicada da minha vida, porque não é fácil tu sair daqui, tua família aqui, ir para Madrid, né, com filhos. Ele disse assim, e o teu livro mexeu. Uma amiga minha, essa que viajou comigo, ela mesma, Mara, teu livro é um livro de cabeceira, teu livro me traz... Daí assim, eu mesmo, às vezes pego o livro, tô lendo, eu digo, mas isso é tão complexo, fui eu que escrevi isso, porque, sabe, tem uma profundidade, uma complexidade. Eu digo, bom, então eu sempre digo, eu não escrevo sozinha. Mas foi tu, foi você, né, Mara? Foi você e tá colhendo os frutos, né? O monastério eu levei 2 anos e esse 4. Se bem que nesse teve a pandemia, e daí durante o período da pandemia eu escrevi muita poesia, que era uma coisa que eu não escrevia, e comecei a escrever. E para escrever, eu só lia, daí nesse período eu só estudei, mas escrever não desenvolveu. Foram praticamente 2 anos que o livro, eu estudava a história deles, mas eu tentava escrever e não sei se a gente estava vivendo um período tão turbulento, né? E de medo e a minha rotina diária também, porque daí eu tive que ajudar minha filha, que as escolas fecharam. Sim. Daí meu neto estava comigo, meu marido muito tempo ficou também sem trabalhar. Então foi um período que eu não escrevi. Eu voltei a escrever mesmo em 2023. Mas, assim, foi bastante trabalho primeiro para escrever e agora tem sido bastante trabalho naquilo que eu acho mais difícil para o escritor que está começando, que é fazer o livro acontecer, né? Pois é, Mari, o tempo passou voando aqui, foi muito bom poder ouvir tanto sobre a história e entender essa tua inspiração. Agora eu quero que tu deixe um recado para quem está nos assistindo, para os teus leitores. Pois então, eu acho que o recado principal que eu deixo é acredite no teu sonho. A partir do momento que eu decidi que eu ia escrever e que eu queria ser escritora, eu não tenho medido esforços, assim, claro, tudo dentro do que eu posso, mas para tornar meu sonho realidade. Eu quero ser uma escritora, agora eu vou participar pela primeira vez na Feira do Livro, vou participar da Feira do Livro de Canoas, e o ano que vem eu quero ir para a Bienal de São Paulo. Então, trabalhando um passo de cada vez. Eu não desisti do teu sonho, um passo de cada vez, com disciplina e foco, a gente alcança tudo que quer. Então, hoje o que eu quero é isso, que o meu livro decole. Amém, vai decolar, né? E se tu pudesse definir ser escritor em uma palavra, qual seria e por quê? Vou definir o que veio a escrita para mim. A escrita para mim virou terapia. Porque através da escrita eu consigo me reconhecer, me autoconhecer. Através da escrita me ajuda muito até em períodos que tu tá abalada emocionalmente, me ajuda a trabalhar meus traumas, meus medos, meus fantasmas. A escrita para mim é terapia. Eu digo que a escrita cura. Mara, parabéns por todo esse trabalho lindo que tu desenvolveu. É só o começo de uma história linda na escrita que tu estás escrevendo. Tá tão acostumada a escrever sobre os outros e hoje a gente contou a tua história. Muito obrigada por participar e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. O trabalho, eu sempre digo que a vida que me levou e sigo trabalhando para chegar onde eu quero.
Parabéns, Mara. Sucesso nessa jornada. Obrigada. Então essa foi a escritora Mara Assunção conversando conosco, falando sobre a sua vida e a sua obra. Essa série do Trajetórias em homenagem aos escritores está só começando. Toda semana a gente vai trazer novos escritores para compartilhar conosco a vida e a obra deles também. Muito obrigada pela sua companhia. Você pode rever esse e outros programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.